Tá confirmado. Eduardo Bolsonaro ficou maluco. Já tá ficando maluco, né? E agora ele estourou o nível. Por que eu tô falando isso? Que o Eduardo é ruim? Não. Que agora ele já tá passando os limites, né? Antes ele tava mais aparecendo um pouco ali, acolá, mas agora ele apareceu demais. Eduardo radicaliza, orienta ataques a Nicolas e irrita Agro e Centrão. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem criado atritos com aliados no Brasil. Ele desautorizou senadores que foram ministros de seu pai a negociar o tarifaço e ainda voltou sua artilharia ao deputado federal Nicolas Ferreira. O cara não quer que seus aliados converse, né? Nem seus aliados conversem com o Trump. Não quer. Só ele vai salvar o Brasil dessa grande tarifa. O que aconteceu? Afastado da Câmara desde o começo do ano, Eduardo se radicalizou. O deputado se considera uma espécie de substituto do Itamaraty e a única pessoa autorizada a tratar da sobretaxa anunciada por Donald Trump a entrar em vigor com 1º de agosto. Hoje é aqui dia 26 de julho, falta um pouco tempo, uns 5 dias. A licença da Câmara acabou nessa semana, mas ele segue nos Estados Unidos. Nem mesmo aliados de primeiro escalão que participaram do governo Jair Bolsonaro podem falar com os americanos. Eduardo criticou a missão de 8 senadores que viajaram a partir de hoje nos Estados Unidos para se reunir com progressistas e entidades do setor produtivo. Então o cara, ele tava assim, já tava tentando aparecer, agora ele quer acabar até com a carreira do próprio pai, né? Ele quer mostrar que o partido que é o PL é um partido ruim. E eu não vou falar que é ruim, porque é um partido bom, tem Nicolas Ferreira, tem caras muito bons, bem capacitados. Mas aí ele tá mostrando que é um sistema de anti-Brasil, né? Eu não vou falar que as taxas dos Estados Unidos foi o caso dele. Talvez aumentou alguns por cento a mais, caso que ele falou do Bolsonaro, de libertar desse caixas bruxas. Mas, qualquer jeito, acho que a maioria ou todos os países do mundo receberam essa taxa. Ou tem país que recebeu 25%, que abaixou para 15% agora, tá conversando, conseguindo conversar, mas ele não quer nem que seus aliados conversem com ele. Aí você quer demais, né, meu querido? O grupo incrível dos 2 ministros de Bolsonaro, Tereza Cristina, Agricultura, e Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia. Eduardo classificou como gesto de desrespeito. É desrespeito conversar agora? Ficou maluco, cara? É desrespeitar o Trump para conversar, isso é desrespeito. Quem fez esse desrespeito conseguiu abaixar 10%, 20%. Isso é desrespeito? A Trump e a viagem da comitiva de senadores da Comissão de Relações Exteriores. O deputado também não esconde mais sua rixa com o Nicolas Ferreira. Sobrou até pro Nicolas Ferreira, né? Hoje o Nicolas Ferreira, para mim, ele é uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante do PL. A mais importante, consideravelmente, é o Bolsonaro. Mas o Nicolas já tá chegando no nível do Bolsonaro. Então, ele só não tem um nível de idade para concorrer à presidência. Ele reclamou de falta de solidariedade no episódio da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro e criticou a ausência de um posicionamento enfático sobre o tarifaço. Uai, como assim? Você quer que alguns... Você que escolhe quem vai falar com o Trump, né? Você que vai escolher. Muito parabéns. Agora o Nicolas pode, mas os outros não. Pra mim, tinha que ser todos em um conjunto. Pode ser direita, esquerda, tudo vai lá e conversa. Você não vai controlar isso, não. Após a reportagem ser publicada, pessoas ligadas a Eduardo negaram atrito com o Nicolas. Elas acrescentaram que o deputado não terceiriza ataques a ninguém. Que ele tinha falado aqui, nota república, diante da informação do comitê de senadores brasileiros que pretende ver os Estados Unidos deixa eu ver aqui, para tratar de tarifa morais imposta pelo presidente Trump, registra de forma categórica e inequívoca que tais parlamentares não falam em nome do presidente Jair Bolsonaro.
Essa iniciativa me parece seguir o padrão de sempre: políticos que visam adiar o enfrentamento dos problemas reais, vendendo a falsa ideia de vitória diplomática, enquanto ignoram o cargo de gestão institucional brasileira. Irmão, mas tem uma taxa aqui, 50%, com o país mais importante do mundo. Você acha que você não tem que parar muita coisa que está fazendo para você ir lá? Tem um ministério que faz isso, Relações Exteriores. Não tem que parar para lá com eles para resolver isso? Você não acha não, Eduardo? Aí ele falou várias coisas aqui. Trata-se de um gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Trump, que foi explícito ao apontar os caminhos que o Brasil deve percorrer internamente para restaurar a normalidade democrática, buscar interlocução sem que o país tenha feito sequer um gesto mínimo de retornar suas liberdades fundamentais, como garantir a liberdade de expressão e cessar perseguições políticas. É uma perseguição mesmo. Que eu vou concordar em mais ou menos com você. É uma mini perseguição ao Bolsonaro, sim. Mas quando o cara está sendo acusado de alguma coisa, ele tem que ser condenado. Se ele vai ser condenado ou não. Mas acabar com... Ele não pode mexer em rede social, não tem isso no nosso Congresso. Não pode fazer isso, né? Onde que tá lá que pode... Na Constituição. Onde está na Constituição que pode bloquear redes, lá naquela época não tinha. E agora ele tá fazendo, o Alexandre de Moraes tá, agora ele que tá fazendo ele que tá fazendo as regras do Brasil, agora ele controla, é vazio de legitimidade. O constrangimento se agrava com a presença de senadores ligados ao partido de Lula, político que sistematicamente adota posturas hostis aos Estados Unidos. Ele tá fazendo, pra mim, o Lula falando assim, antigamente ele xingava assim, que o Trump é ruim, é muito ruim, e agora ele tá chamando pra comer uma jabuticaba e jogar um truco com ele. Como assim? Como que ele quer resolver uma coisa dessa? Uma tarifa de 50%, agora a Venezuela também taxou o Brasil de 15% a 77%, e ele quer comer uma jabuticaba? Esse é o Brasil? É esse que você representa o Brasil? Para você ficar de boa com o país, você vai chamar o presidente daquele país para comer uma jabuticaba? Tá, deu respeito com nossa, ele não faz respeito aos pobres, então por que ele não tem respeito a todo mundo? Tem que ter um respeito a todo mundo no país. O cara chamava comer uma jabuticaba, o Trump comer uma jabuticaba. Reafirmo que não tenho qualquer vínculo com essa iniciativa parlamentar, fadada ao fracasso, mas confesso até simpatizar com a ideia de que venham, não por acreditar que terão sucesso, mas porque poderão constatar que aquilo que o Paulo Figueiredo temos dito, não há sequer início de discussão sem anistia ampla, geral e restrial. Ele quer da direita, eu também quero a anistia de Lula e do Alexandre de Moraes. Mas quem vai entrar no meio? Quem vai ir lá e vai fazer uma boa gestão? Bolsonaro está inelegível. Então quem da direita que vai lá? Quem? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América. Aí outra aqui do Bolsonaro diz que Alcolumbre e Mota podem ser alvos de sanções do governo americano. O deputado condicionou impedimento de medidas à aprovação de impeachment de Moraes no Senado e aval para a anistia na Câmara. Durante a entrevista, ele também afirmou que esperava mais engajamento de Nicolas Ferreira. Foi o que nós lemos agora. Ele criticou aqui, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, também podem ser alvo de suspensões de vistos e sanções do governo americano. Em entrevista na manhã desta sexta-feira ao programa Oeste com Elas, transmitida pelo YouTube, ele também comentou sobre a sua atuação do deputado Nicolas Ferreira, dizendo que ele está pouco ativo diante do que está acontecendo tratado nos Estados Unidos. Além do parlamentar mineiro, os aliados têm sido alvos de críticas de Eduardo nos últimos dias, dos seus aliados. Ele não quer nem seus aliados mais perto dele.
Ele só quer o que ele queria aquele ali, o Nicolas, assim, que o Nicolas é muito famoso, então ele quer ficar mais pertinho, assim, não quer cortar laço. Ele critica assim, que não tá, porque você é muito famoso, mas os outros não. E os outros, assim, que não, você não pode negociar com o Trump. Mas o que ele quer, o que ele decide, ele. Aí aqui, ó, o Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente estará no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele. Se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia, disse o deputado. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. Durante a entrevista, o deputado também comentou sobre a aplicação de sanções Magnitsky. Segundo informações da jornalista Natuza Neri, da Globo News, a expectativa de que elas sejam colocadas em práticas ainda hoje. No entanto, segundo Eduardo, elas podem ser seguidas por outras resoluções de Trump. Aí a resposta de Alcolumbre e Mota, Eduardo Bolsonaro. Depois de Eduardo Bolsonaro ter sugerido que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota poderiam sofrer sanções dos Estados Unidos por não acatarem a agenda bolsonarista no parlamento, os dois decidiram ignorar solenemente o filho de Jair Bolsonaro. Ó, eu tenho um total respeito ao Eduardo Bolsonaro até um tempo atrás, né? Porque eu sou um cara que apoia muito o que ele fazia, mas agora já tá perdendo o controle. Se eu fosse esses caras defendendo direita e esquerda, porque o cara não tá nem com a direita mais, ele tá nem aí com ninguém. Ele só quer com que ele é escolhido. Eu ia ignorar, com certeza. A leitura, segundo o interlocutor de Alcolumbre, é de que tudo que o Eduardo deseja é se envolver em algum tipo de bate-boca com o chefe do legislativo e com o presidente da Câmara. Irmão, a taxa do Trump, você é um deputado, irmão. Você é um deputado. Você pode conversar com o Trump? Claramente, qualquer um pode conversar com o Trump. Mas aí você quer colocar... Você quer que taxa que os deputados, dependendo de direita e esquerda, irmão. O que o Mota e eles estão fazendo? Mostra. Ninguém vai dar esse gostinho ao Eduardo. É tão sem cabimento esse assunto que o silêncio é a melhor resposta, diz aliado de Mota. Para livrar o pai da provável condenação à prisão por liderar o plano de golpe de Estado, Eduardo diz que os Estados Unidos podem punir Alcolumbre por não abrir um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. O mesmo pode acontecer com Mota. Não, mas aí vamos ter a calma. Ó, eu vou defender as pessoas de esquerda aqui. Agora ele está dentro da democracia, né? Está dentro da democracia de que eles podem impeachment ou não contra Moraes. Mas colocar uma taxa neles, por causa de não votar com o impeachment de Moraes, é a escolha da pessoa. Tá dentro da democracia. Você quer obrigar eles, colocar uma taxa neles, dos Estados Unidos para eles, por não pedir o impeachment da Alexandre de Moraes. Cara, se vocês não querem, fica com eles que escolhem. O mesmo pode acontecer com o Mota, caso ele não paute a proposta de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Trata-se do mesmo discurso chantagista usado contra o STF. Aí é isso, cara. O Eduardo ficou doidão, tá maluco e tá quebrando até o pai, tá quebrando até o próprio partido do PL. Porque imagina, você é do PL e o cara tá lá postando vídeo assim a rodo, falando: não, vamos ganhar isso aqui, não vamos desistir. Tá bom, não desiste, cara. Mas não, se você não quer, você quer o melhor do Brasil, deixa as outras pessoas negociarem também. E deixa a democracia. Se o Mota não quer, se a Columna não quer votar com o Alexandre de Moraes, que ele saia, então deixa, tá dentro da democracia. O que eu confesso que eu achei mais ou menos bom é que ele falou mesmo pode acontecer com o meu caso, ele não pode aprovar a anistia dos condenados de 8 de janeiro. Todos não.
que tem pessoas, que eu falei até no último vídeo, tem pessoas que estão lá que só tá levantando bandeira. Um mendigo só tava lá rodeando, nem sei de onde tava. Ele foi preso e foi solto agora um tempo atrás pelo Alexandre de Moraes. Ele viu, caraca, eu errei, né? Ele deixou sair. Pronto. E tem pessoas que só tá levantando bandeira e não destruiu nada e tá presa. Há 14 anos de prisão, 17 anos. Então essas pessoas, até quem depredou, que é até a mulher do batom. Tem pessoa que é um terço assim de homicídio, que é presa o quê? 8, 12 anos, nada, ainda é menos que isso, uns 5 ou 4 anos. E estão sendo condenados a 14 anos de prisão, porque você pintou com um negócio de batom. Isso eu concordo em partes, né? Mas presta atenção, Eduardo. Cara, abaixa um pouco, cara. Negocia com o Trump, ajuda a negociar e deixa as pessoas negociarem, porque isso não é uma falta de educação, não. É salvar o Brasil dessa taxa. Porque, tipo, por exemplo, o Japão, que tava com uma taxa de 25%, abaixou para 15%. Fechou o negócio. É isso que nós quer. Abaixar isso, pelo menos abaixar. Então é isso. Boa tarde aí, boa noite, bom dia. Meu nome é Henrique e que abençoe a vida de todos vocês e fique com a paz do Senhor Jesus.